Meus irmãos, vamos aqui então à segunda parte. Nessa segunda eu vou falar menos de texto bíblico e falar um pouquinho mais das contribuições sociais da teologia pentecostal, da missão pentecostal. E quero trabalhar aqui alguns temas com vocês. Pode colocar o slide, por favor, que eu vou passar. Primeira questão aqui, irmãos, que é muito importante, tá? Você vai ouvir muitas frases minhas, falando bem do pentecostalismo, falando das coisas positivas do pentecostalismo. E aí sempre aparece alguém, especialmente nas minhas redes sociais, toda vez que eu levo algum tipo de informação elogiosa do pentecostalismo, alguém vai lá e faz um comentário, mas não é só isso o pentecostalismo. O pentecostalismo é isso, é aquilo, e aí vai retratando uma série de defeitos. Irmãos, eu estou consciente dos inúmeros defeitos que o pentecostalismo, como movimento humano, ele tem. E tem muitos defeitos, não são poucos. Tem muitos exageros, tem muita coisa a ser resolvida, não só no pentecostalismo brasileiro, não se engane, é no pentecostalismo mundial. Há vários problemas seríssimos a serem tratados. Mas eu quero ser propositivo nessa noite, falar das coisas boas. Porque falando das coisas ruins, já tem muita gente falando. E certamente você próprio, com a sua consciência crítica, você tem ciência das deficiências que o pentecostalismo tem. E quando eu falo das coisas boas e das contribuições do pentecostalismo, eu também não quero aqui passar a ideia falsa, que o pentecostalismo é a melhor ou única tradição cristã séria. Não. Inclusive eu tenho um livro sobre isso, né, que é O Pecado do Sectarismo, o Reino Dividido. Eu jamais vou tratar o pentecostalismo, assim como também não quero que irmãos de outras tradições tratem as suas tradições, e eu não vou tratar também o pentecostalismo, como a única tradição possível, como a única tradição válida. Não. Deus me livre desse pecado. Tá? Então, eu só quero que quem vai me ouvir agora, falando das contribuições do pentecostalismo, não interprete que eu estou ignorando os problemas, ou que eu estou dizendo que o pentecostalismo é a única tradição cristã válida. Esse é o ponto que eu quero deixar aqui com vocês. Até porque, irmãos, nós temos muito a aprender com todas as tradições cristãs. Com todas as tradições cristãs. Todas vão ter ênfases que o pentecostalismo muitas vezes não tem e que o pentecostalismo precisa. Então, quanto mais diálogo, quanto mais conversa nós temos com pessoas de outras tradições religiosas, melhor é. Então, por isso eu fico feliz de ver o meu amigo Vitor aqui, que não é um pentecostal, é um reformado, mas a gente está em diálogo constante, não só com ele, com outros irmãos, metodistas, luteranos, anglicanos, e isso é maravilhoso, irmãos. Quanto mais diálogo, melhor. Ah, mas eles lá nunca convidam a gente. Bom, problema deles. Eles que estão perdendo o que a gente pode contribuir, né? A gente não vai imitar comportamento ruim, a gente vai fazer a nossa parte. Amém? Contribuições sociais da missiologia pentecostal. Missiologia é a missão, a prática pentecostal, né? Passando aqui agora, eu acho que vai... Tá ligado, será? Tá. Eu acho que é alcance mesmo, viu? Pode passar aí, por favor. Mais um. Pode passar mais um. Eu trago aqui a frase de não é bem um sociólogo, ele é um historiador. O Philip Jenkins, ele tem um livro muito interessante, já traduzido para o português, inclusive a tradução é bem antiga já, começo dos anos 2000, que é um livro chamado A Próxima Cristandade. Foi publicado pela editora Record. É um livro bem interessante que o Philip Jenkins, ele que é um historiador britânico, ele tenta, né, dar palpites do que vai ser o futuro do cristianismo no século XXI. E ele elogia muito o pentecostalismo, no sentido de mostrar que a fé cristã do século XXI é uma fé pentecostal, é uma fé carismática. E ele observa o seguinte,
Leiam comigo aí. Ele diz o seguinte: para melhor ou para pior, é possível que as igrejas dominantes do futuro tenham muito em comum com as da Europa medieval ou do início da Era Moderna. Pelos dados atuais, o futuro do pentecostalismo meridionalizado, ou seja, situado no sul global, deverá ser nitidamente conservador. Vamos traduzir o que ele está falando aqui. O Philip Yancey está dizendo o seguinte: olha, o futuro do cristianismo mais místico, mais crente, mais espiritual, no sentido de acreditar nas realidades espirituais, que o mundo não é só matéria, que o mundo não é só o que nós vemos. Esse futuro está na mão dessas igrejas, que aí nesse texto ele está falando do pentecostalismo. Ele está dizendo o seguinte: o futuro desse cristianismo que a gente conhecia até a Idade Média, que era um cristianismo muito palpável, um cristianismo que acreditava que o mundo espiritual fazia diferença no dia a dia, que Deus não é apenas uma ideia, que Deus não é apenas mais uma filosofia, mas sim que Deus faz diferença, que Deus intervém na história. Esse cristianismo que acredita num Deus que intervém, num Deus que faz a diferença no dia a dia, isso é algo que o pentecostalismo traz para o cristianismo de modo geral. Isso é muito palpável. Inclusive, por exemplo, veja o que aconteceu no Brasil com a Igreja Católica. Na década de 70, especialmente na década de 80, a Igreja Católica passou a assumir um discurso muito político. E aí as pessoas iam à missa. Isso tem acontecido hoje com as igrejas evangélicas também, infelizmente, e isso vai trazer consequências também. Muito discurso político no púlpito. A Igreja Católica cometeu esse erro na década de 80, muito discurso político no púlpito. E aí as pessoas iam à missa, e o padre, ali esperando o sermão, a palavra do padre, aí quando o padre ia falar, ele ia falar da importância da reforma agrária. Ia falar sobre a importância da democracia. Ia falar sobre a importância do voto direto, porque eram pautas da década de 80. Voto direto, direta já, reforma agrária e todas essas questões. As pessoas iam à missa e ouviam esse discurso. E aqui eu não quero dizer que o cristão não possa se envolver com temas sociais e políticos. É claro que pode. Mas quando a essência da pregação se torna esse tipo de discurso, embora ele tenha sua validade, o problema é que isso afasta pessoas da igreja, porque elas passam a olhar a igreja como mais um clube social, como mais um espaço de debates políticos que ela não tem interesse em participar. Afinal, ela não está em sindicato, ela não está em partido político, ela não está nem aí para a política. E aí ela vai à igreja não para ouvir esse tipo de discurso. E muita gente se afastou do catolicismo, especialmente nesse período, porque ia à missa, ouvia o padre falando de reforma agrária, enquanto tinha uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, falando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. E aí as pessoas, eu quero esse Jesus aí do pastor, porque esse Jesus aí, ele resolve o meu problema. Afinal, eu tenho um filho alcoólatra, e esse Jesus liberta. Eu tenho uma doença crônica, esse Jesus cura. Eu tenho um marido imoral, eu tenho um Jesus que salva. Então, esse Jesus aí funciona melhor para mim do que aquele Jesus que está meramente preocupado com distribuição de terra. E aí, irmãos, isso produziu essa mudança no cristianismo, uma mudança profunda. Não só isso, é claro, estou simplificando aqui. Alguém pode ver esse vídeo depois e dizer, você está simplificando as coisas e tal. Estou, é claro, aqui é uma palestra, não é uma tese de doutorado. É claro que há uma simplificação. É claro que há outros fatores envolvidos. Mas esse fator foi também muito decisivo para o afastamento de muita gente das igrejas.
E essas pessoas passaram a buscar o pentecostalismo. Por quê? Porque o pentecostalismo tem um discurso mais parecido com a Igreja Católica da Idade Média, que falava muito em milagres. Inclusive, um embate muito grande de Lutero com a Igreja Católica é porque Lutero dizia o seguinte: eu estou certo à luz da palavra. E aí os bispos e padres respondiam a Lutero: mas aqui acontece milagre. E aí? Como que você explica isso? Era um embate de Lutero, né? Então, a igreja medieval, pré-reforma, era uma igreja muito ligada, com vários exageros, é claro. Vendiam indulgências, vendiam também milagres e tal. Uma coisa parecida com o que a gente vê aí em algumas igrejas evangélicas hoje. E aí, mas esse discurso de um Deus que intervém e faz diferença na minha história, isso aí, irmãos, é claro que casa muito melhor do que a igreja meramente com um discurso filosófico ou político. E isso que o Philip Yancey está falando. Quando ele vê o futuro do cristianismo, ele está vendo o futuro do cristianismo na Ásia, está vendo o futuro do cristianismo na África, e está vendo o futuro do cristianismo na América Latina. Por quê? Porque ainda há, nas periferias da América Latina, nas aldeias da África, nos grandes centros da Ásia, esse discurso carismático e pentecostal que Jesus é aquele que cura, que batiza, que vai voltar, que intervém na minha vida, que me ajuda a arrumar o meu casamento, que ajuda a arrumar o meu filho, que me ajuda. Aí alguém pode dizer: opa, mas isso é extremamente perigoso, isso é ruim. Porque, primeiro, que é uma espiritualidade muito individualista, é um Jesus para mim. Verdade, há esses problemas também. Às vezes, Jesus é visto quase como um amuleto, não como salvador do mundo, mas como um amuleto. Tudo isso é verdade. Mas entenda que em um mundo onde não há nenhuma palavra de esperança, em um mundo que não há nenhuma utopia, nenhum objetivo maior, aí a pessoa está passando por uma série de dificuldades, e ela ouve um evangélico pentecostal e carismático falando: Jesus é a solução. É claro que isso faz diferença naquela vida. É claro que faz. Se a gente for muito purista, a gente vai dizer: não, tudo isso está errado. Essa não é a forma adequada de apresentar Jesus. Quando a gente vê a história e a própria Escritura, a gente vê que Deus trabalha sobre muitas formas inadequadas. Porque Deus trabalha com gente, tá? Deus trabalha com pessoas. Você nunca vai achar uma comunidade perfeita, uma igreja perfeita, com a mensagem totalmente alinhada, porque Jesus trabalha com gente, e gente tem problema. Gente tem defeito. E no meio desse discurso confuso, muitas vezes, que tem uma cristologia um pouco deficiente, que apresenta Jesus de uma forma não muito adequada para o padrão que seria o mais elevado. Mas a gente vê, irmãos, e eu falo isso porque eu vi isso na minha vida prática. Eu, por muitos anos, congreguei numa Assembleia de Deus de periferia da periferia de São Paulo. Igreja não era garagem, mas era salão que foi aberto para virar bar e virou igreja. E era gente lá que quem congregava lá era empregada doméstica, quem congregava lá era manobrista de carro, quem congregava era pedreiro. E aí o que você mais ouvia da boca dessas pessoas? Dessas pessoas simples, que sofrem, pegam ônibus, trem, passam um dia ali, 3, 4 horas em transporte público, mas no final de semana estão ali louvando a Jesus? Não com uma teologia muito estruturada, é verdade. Pode melhorar bastante. Mas uma coisa que eu nunca vou esquecer de ver a cena naquela igreja da periferia, e nunca vou esquecer, mesmo,
Foi o grupo das crianças cantando uma canção antiga, muito antiga. Crianças cantando uma canção antiga da Shirley Carvalhais. Tem coisa mais assembleana do que isso? Né? Aqui vocês cantam logos, tal, vocês estão muito Nutella. O assembleano raiz é Cassiane, Shirley Carvalhais, né? E Elaine de Jesus. Eu não gosto também não, irmão. Mas essa música é boa. E a música ia falando ali da morte de Jesus, e a frase final da música é: e ele ressuscitou. E o coro das crianças era: e ele ressuscitou. E a igreja naquele momento começou a chorar e começou a se alegrar com aquele ele ressuscitou das crianças. É uma cena que eu nunca vou esquecer. Porque o retrato dessa fé, que ela é muito defeituosa, ela tem uma teologia pobre, ela tem uma eclesiologia, ou seja, uma forma de igreja pobre, é uma igreja com 1000 defeitos, mas tem ali uma essência que é aquilo que, na visão dos grandes teólogos de hoje, como você pega assim um N.T. Wright da vida, todo aquele trabalho monumental do N.T. Wright sobre a ressurreição de Cristo, você vai pegar um livro de 1000 páginas, é maravilhoso. Mas se você entra numa igreja pentecostal dessa e vê gente dizendo, ele ressuscitou, chorando, se alegrando, tomando essa verdade como algo, sabe, puxa, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ou seja, a mesma alegria que Maria Madalena teve, quando ela ouve ali Jesus falando, né, Jesus, ela não reconhecendo Jesus, e Jesus já no corpo glorificado, ela não estava reconhecendo, mas quando Jesus chama ela pelo nome, quando Jesus fala, Miriam, ela, Rabone, aquela alegria, né? Aí você vê aquelas crianças se alegrando. Irmãos, essas pessoas entenderam a essência do Evangelho. Com todos os defeitos, não estou romantizando e dizendo que são pessoas bondosas e perfeitas, pessoas que têm uma teologia maravilhosa, pessoas que têm uma igreja maravilhosa. Não, não tem nada disso. Mas entenderam a essência do Evangelho. Porque elas estão prontas a acreditar na ressurreição de Cristo, não apenas como um artigo de fé, como uma questão de mente, mas como algo que desperta as emoções mais profundas. Eu acho isso lindo no pentecostalismo. Muito lindo. E aí você pode dizer, não, mas outras tradições têm também. Tem, é verdade. E graças a Deus por isso. Mas isso tem muito no pentecostalismo. A pessoa falar de Jesus ressuscitado com muita convicção. Né? Aí você vai ver alguns teólogos de uma posição mais crítica e tal. Aí alguém faz a pergunta, você crê na ressurreição de Cristo? Ele passa meia hora para responder essa pergunta. E aí, pergunta para o pentecostal, ele vai dizer que sim, né, com muita convicção. Isso é maravilhoso. Então é isso que o Philip Yancey está falando. Esse bastião desse cristianismo conservador, conservador no sentido de preservar essa essência do cristianismo, da doutrina cristã, inclusive, isso é carregado nesse cristianismo. Cheio de defeitos, mas isso é carregado. E eu fico maravilhado com isso, irmão, sinceramente, maravilhado. Outro exemplo, recentemente, tem uns 3 meses isso, eu fiquei muito emocionado na igreja, agora eu congrego em outra assembleia, não mais essa, agora uma sede, uma igreja maior, tal, mas é pentecostal. E aí uma irmã que está quase cega, ela cantou aquela música também antiga, que fala da Nova Jerusalém, e um trecho da música diz o seguinte, verei a face do meu mestre querido. Irmãos, ouvir uma mulher cantando com uma voz forte, uma mulher que está quase cega, dizendo, verei a face do meu mestre querido,
A igreja, na hora, desabou em choro. Porque, olha a bendita esperança escatológica aí, em essência. Uma pessoa que está quase cega, jovem ainda, mãe de 2 crianças pequenas, sofrendo com falta de visão, mas com aquela convicção profunda e cantando e chorando, dizendo: verei a face do meu mestre querido. Isso é maravilhoso, irmãos. Ter a oportunidade de estar num ambiente assim é maravilhoso. É graças a Deus por isso, né? Continuando aqui. O Ricardo Mariano, que é um sociólogo brasileiro, que estuda há muitos anos o pentecostalismo e o neopentecostalismo, ele vai dizer que o pentecostalismo é sociocêntrico. Em outras palavras, o pentecostalismo valoriza a ideia de comunidade. Vou ler esse pequeno trecho que ele diz aqui. Com exceção das denominações que priorizam o evangelismo de massas e realizam cultos em grandes catedrais, que costumeiramente contam com a presença de clientelas flutuantes, as igrejas pentecostais tendem a formar comunidades religiosas relativamente estáveis e pequenas. O que ele está falando aqui? Ele está falando do modelo da Assembleia de Deus, que é um modelo que ele foi muito, muito bom. Ele, embora agora esteja em um processo de mudança leve, mas ele foi muito bom enquanto durou e produziu muitos frutos. Que modelo foi esse? Nascia uma Assembleia de Deus, chegava a 100 membros, aquela igreja plantada ali. Chegava a 100. Era mais ou menos o número que era a meta ali de crescimento daquela igreja. Quando ela chegava a 150, aquela congregação dividia e criava uma nova congregação. Vocês viram muito isso, né? Quem é assembleano mais antigo já viu muito isso. Uma congregação fica um pouquinho grande, ela é dividida em outra congregação menor. Quais são os benefícios disso? A igreja sempre fica familiar. Todas as pessoas se conhecem. As pessoas conhecem os problemas uma das outras, sabe quem está desempregada, sabe quem está passando fome, sabe quem precisa de ajuda, sabe o nome de cada um. Isso é diferente das megas igrejas, onde você tem um espaço para 3, 4, 5 mil pessoas. Você vai ali, você pode ir todo domingo, e o pastor nunca vai saber quem é você. O líder de louvor nunca vai saber quem é você. O líder de jovens nunca vai saber quem é você. Você é mais um número. Esse modelo que o pentecostalismo brasileiro fez, que foi o modelo de vamos fazer pequenas congregações, é claro, tem a sede e tal, mas o modelo é sede com pequenas congregações, foi um modelo muito, muito rico, que aí eu lamento que está sendo um pouco perdido, até por influência do neopentecostalismo. A tendência agora é criar a estrutura de megas igrejas, mesmo no pentecostalismo clássico. Mas esse modelo foi muito funcional, irmãos. E é como ele fala, eram comunidades religiosas estáveis e pequenas. E a ideia de ser pequena era uma ideia dos próprios crentes pentecostais. Nós queremos ser uma congregação pequena mesmo. Por quê? Porque é a ideia de estar todo mundo em uma comunidade. Eu acho que é uma ideia que a gente não pode jogar fora. Esse modelo é um modelo extremamente rico, extremamente rico. A igreja como comunidade, ela precisa ser um espaço onde as pessoas de fato se conhecem. E não que seja um espaço de rotatividade. Hoje eu estou nessa mega church, amanhã eu estou em outra, depois de amanhã estou em outra. E aí nunca estabelece vínculo, fica nesse trânsito religioso. Isso não é bom, não é saudável. Tá? Outro ponto aqui. O pentecostalismo e o fortalecimento dos laços familiares. Isso é uma outra socióloga brasileira que fez um trabalho sobre pentecostalismo. Cecília Marisa, ela fala o seguinte: ao se tornar pentecostal, o homem passa a perceber que deve ter maior compromisso com sua família, mulher e filhos, do que com seus colegas de trabalho, de bar e lazer. Às vezes a gente não valoriza isso, mas a transformação do pentecostalismo nas periferias do Brasil é um fato extraordinário. Tem um antropólogo chamado Juliano Spar, que ele escreveu recentemente um livro sobre os evangélicos chamado Povo de Deus.
Ele fez um trabalho de campo, no seu doutorado. Trabalho de campo é quando o cara vai fazer uma pesquisa em loco ali, no seu objeto de estudo. Ele foi para uma periferia ali da Bahia, não lembro se era de Salvador exatamente, mas era de uma cidade da Bahia. Ele foi para uma região periférica. Se eu não me engano, era Salvador mesmo. E aí, ele que não é evangélico, ele não é cristão, inclusive, ele é agnóstico, ele disse o seguinte, que a primeira coisa que ele observou, olhando os evangélicos, é que a casa dos evangélicos na periferia era uma casa melhor. Era uma casa que tinha reboco. Era uma casa que tinha móveis melhores. O que ele mesmo observa no livro? A conversão mudou a estrutura financeira da família. O que antes era gasto em bebida alcoólica, agora é gasto em investimento com o estudo do filho. E isso vai provocando uma mudança social ali. Ele, uma pessoa que não é do nosso meio, ele observando isso. Outra coisa que ele observou, como ele estava numa região bem periférica e violenta, muito violenta, ele tinha medo, e com razão, porque ele tinha sido ameaçado de morte, inclusive, de falar com as mulheres da comunidade. Ele não podia entrevistar as mulheres da comunidade. Por quê? Porque ali os traficantes, alguns bandidos, interpretavam aquela conversa ali como uma sedução, e inclusive ameaçaram ele. Mas as mulheres evangélicas ele tinha espaço para conversar. Ou seja, havia um ambiente de maior estabilidade e confiança nas famílias. Então ele tinha mais liberdade de conversar com essas senhoras, sem o risco de ser ameaçado de morte. E aí, alguém pode dizer, não, mas os números entre evangélicos de disfunção familiar também são altos e tal, e tal, e tal. São. Mas algum efeito existe, irmãos. E esse efeito nos laços familiares, ele existe. Na autoestima também ele existe. Uma coisa é o pentecostal, que ele passa das 8 da manhã às 5 da tarde, sendo o quê? Faxineiro, pedreiro, não tem uniforme fixo, e à noite ele é diácono na Assembleia de Deus. Aí ele põe o terninho, põe a gravata, às vezes com camisa vermelha e gravata azul. Aí você vê, o cara não entende mesmo de terno. Ninguém, nunca use, pelo amor de Deus, camisa vermelha com terno preto. Você vai ficar parecendo uma outra coisa. Mas o irmãozinho está ali. E ele se sente digno de alguma coisa. De manhã à tarde, ele é o empregado que ganha pouco e trabalha muito. À noite, ele é o diácono. Ele é o presbítero. Ele é uma autoridade agora. Isso traz uma dignidade que ele nunca teve. Então, isso que o pentecostalismo vem produzindo nas periferias do Brasil é um efeito social dessa missão pentecostal, que é um efeito que a gente não deve desprezar, porque é um efeito importante, é um efeito interessante, é um efeito bonito também. Tem uma beleza relacionada a isso. Irmãos, agradeça a Deus que a sua realidade não é uma realidade de viver numa comunidade dominada, por exemplo, pelas milícias ou pelo tráfico de drogas, como muitas comunidades nas periferias do Brasil são. Há pessoas que vivem em território dominado. E muitos garotos, a única chance que eles têm de sair do tráfico, de sair da facção criminosa e sair de lá vivo, é se convertendo numa igreja pentecostal evangélica. É a única chance de sair vivo. Aí você vai dizer, essa igreja não tem feito diferença na periferia? O Estado não faz nada ali. São bairros e bairros inteiros de
do Rio, Fortaleza, Porto Alegre, bairros e bairros inteiros dominados pelo tráfico de drogas. O Estado só aparece ali de 4 em 4 anos para pedir voto. Mas quem está salvando o garoto de ser morto ali no tribunal do crime é um pastor meio louco, meio doidão, que grita uns glórias a Deus assim, sem muito ritmo, mas que tem a cara e a coragem de se meter junto a traficante e falar: esse menino aqui vocês não vão matar não, eu vou levar ele para a igreja, eu vou cuidar dele. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Dizer que esse movimento não tem produzido nenhum impacto, poderia produzir mais? Claro que poderia. Poderia ser melhor? Claro que poderia. Mas algum impacto tem produzido, sim. É que a nossa situação social é muito caótica. É extremamente caótica. Uma coisa tem impacto social na periferia de Nova York, né? É mais fácil. Também tem vários problemas, mas é um pouco mais fácil. Há um Estado de Direito que funciona, muitas coisas que funcionam. Outra coisa é ter um impacto social na periferia da periferia do Brasil, que o Estado não aparece, só aparece de 4 em 4 anos. Então esse efeito, irmãos, nos laços familiares e no resgate de vida, a missão pentecostal tem produzido também. Outra coisa, eu gosto muito dessa frase do Menzies. O Menzies vai falar o seguinte: enquanto o Rodolfo Bultmann, quem foi Rodolfo Bultmann? Foi um teólogo importante do século XX, um biblista muito importante, muito relevante, trouxe várias contribuições, mas ele tinha uma pegada, digamos assim, um tanto cética. Ele era uma pessoa de uma tradição mais racionalista. Ele acreditava, por exemplo, que o cristianismo deveria se livrar de mitos, de alguma forma. A tradição dele pensava assim, né? E aí o Menzies, ele brinca com Bultmann, ele diz o seguinte: enquanto Bultmann desenvolvia sua abordagem de demitologização ao Novo Testamento, ou seja, vamos tirar os mitos do Novo Testamento, ou seja, toda a história de milagre, intervenção, anjos e demônios, tudo isso é mito, a gente vai tirar do Novo Testamento, vamos resgatar os fatos históricos factuais. Aí ele diz o seguinte: enquanto o Bultmann fazia isso, os pentecostais silenciosamente, talvez não tão silenciosamente, né, oravam pelos enfermos e expulsavam demônios. Esse trocadilho aqui do Mendes é maravilhoso porque houve toda uma tradição na erudição bíblica, que o Bultmann foi um dos representantes, não o único, mas um dos representantes, de olhar o Novo Testamento e olhar, por exemplo, o exorcismo que Jesus praticava, e olhar isso como um mito dos povos passados, como algo que já passou, como fruto de uma mentalidade pré-científica, como fruto de... Em outras palavras, né? Quando a gente fala assim, isso é fruto de mentalidade pré-científica. Em outras palavras, isso é fruto de gente ignorante. Aí, enquanto nas faculdades na Europa estavam falando isso, na periferia do mundo, os pentecostais estavam expulsando demônios. Os caras dizendo: não, esse texto aqui não pode ser considerado histórico porque fala em demônio. Demônio é um símbolo, é uma mitologia. Isso aqui não pode ser retratado como algo factual, real. E os caras debatendo isso. E do outro lado do mundo, expulsando demônio. Não faz muito tempo eu fui ler um trabalho de missiologia de um teólogo que era conservador, inclusive. Não era de uma tradição não conservadora, ele era conservador. E ele dizendo o seguinte, a pergunta dele era o seguinte: nós podemos reproduzir a missiologia do apóstolo Paulo? Era a pergunta dele. E ele respondia: não. Porque Paulo, como missionário, ele operava milagres.
E hoje a gente não opera milagres. Logo, a gente não pode reproduzir a forma, a missão de Paulo. Quando eu li isso, irmãos, eu achei engraçado até. Porque esse é um tipo de debate que um pentecostal nunca faria. Mas nunca faria. Como que eu vou ler Atos e vou... Paulo aqui, ele... Nossa, tem milagre demais no ministério dele, né? Que coisa estranha. Que texto estranho. Parece coisa de gente assim que... pré-científica. Não, isso não serve muito para mim. Não, o pentecostal vai fazer isso? Não, vai ler e não... Opa, Paulo teve, eu quero também. Né? Aí tem uns que até exageram. Mas é muito legal isso, do pentecostalismo. É ler Atos e dizer, isso aqui, Atos, é algo que eu quero viver também. Não é meramente a história da igreja passada, é a história da igreja presente. É algo que a igreja pode viver hoje. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Poder vivenciar isso. Isso é tudo na vida cristã? Não estou dizendo que é tudo na vida cristã. Mas poder vivenciar isso é muito bom. Poder participar de uma oração de cura e você ver o resultado depois, é muito bom. Poder ver uma pessoa sendo consolada por meio de uma profecia, é extraordinário. Poder ver esses sinais presentes, poder ver, inclusive, uma pessoa que vai à igreja, endemoniada, e sai de lá liberta, é maravilhoso, irmãos. Porque foi isso que os discípulos, quando foram comissionados por Jesus, em Lucas 10, eles fizeram. E eles saíram ali, curando enfermos, expulsando os demônios, e eles voltam alegres. Aí Jesus adverte, né? Olha, antes alegrai-vos, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas antes de Jesus falar essa frase, ele diz o seguinte: eu via Satanás caindo como relâmpago. É interessante a construção verbal dessa frase. Eu via Satanás caindo como relâmpago. Uma das correntes de interpretação dessa locução verbal, da forma como ela está, muitos comentaristas vão dizer o seguinte, que Jesus, quando ele fala essa frase, ele estava querendo dizer o seguinte: olha, discípulos, quando vocês estavam expulsando demônios e curando enfermos, naquele exato momento eu estava vendo Satanás caindo do céu como relâmpago. A cada ato de vocês contra o império das trevas, cada ato desse, de estabelecimento do reino de Deus, Satanás está caindo do céu como relâmpago. Isso é maravilhoso. E aí, irmãos, eu penso em outra consequência da gente pensar no reino de Deus, à luz do pentecostalismo. Pense na cura divina, por exemplo. O que é a cura divina? Senão uma antecipação da ressurreição. A ressurreição é esse corpo que eu tenho hoje, que um dia vai apodrecer. O corpo que você tem hoje, que o apóstolo Paulo diz que será glorificado, mas na essência é esse corpo que você e eu temos. E esse corpo vai ser glorificado. Cada ato de cura divina, cada membro restaurado, é uma lembrança da ressurreição final. Quando você vê uma cura na igreja, aquela cura aponta para a cura definitiva por meio da ressurreição. Quando não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais maldição, não haverá nada disso. O reino de Deus está presente hoje, irmãos. Quando nós pregamos isso, liberdade aos cativos, cura aos que precisam, nós estamos aí aos poucos estabelecendo esse reino de Deus. Amém? Eu acho que esse era o último aqui. Era o último. Em essência é isso. O pentecostalismo tem essas virtudes e essas contribuições sociais a partir do seu trabalho missionário. Mas temos um desafio, como pentecostais que nós somos, de avançarmos e continuarmos com essa essência, mas avançarmos no estudo bíblico, no estudo teológico, na organização,
tudo isso é importante. E queira Deus, irmãos, que a gente consiga alcançar esse equilíbrio. Porque nada melhor, né? Se o pentecostalismo conseguir manter essa essência e conseguir também trazer coisas novas de organização. Isso vai ser maravilhoso para a gente, né? Um trabalho como esse ajuda a trazer essa consciência para a gente. Então, que Deus abençoe a todos.